Vamos abrir no Salmo 33? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, com piano, Dona Elisa faltou, não tinha na época. Cantem uma nova canção. Veja que quando o Apocalipse fale, cantaremos uma nova canção, isso já não é novo. Cantem uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Estamos bem de pianista, está ótimo. Estamos tocando com habilidade. Nós não, ela, né? Mas estamos bem. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz e por isso a gente quer louvá-lo dessa forma. Versículo 5, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Tá, o que lembrou aqui? Criação do mundo, Gênesis 1. Deus criou tudo, e Deus criou tudo com a palavra da sua boca. Ele falou e surgiu. Haja, né, céus e houve. E assim foi. Deus foi falando e foi surgindo. E Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso que criou tudo o que aqui existe. Firme nisso, porque depois a gente vai voltar a isso. Às vezes a gente não lembra disso. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho dos seus exércitos, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então vejam essa parte do Salmo, quando o Salmo diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, né? Confiar em exército, do tamanho do exército, ou na grande força do guerreiro. Eu tenho força. Então, confiança em si mesmo. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Confiar num grande exército, nenhum rei se salva pelo tamanho do exército. Eu tenho um cavalo, né? Bom, imagine numa guerra, hein, Eric? Um cavalo vem para cima de você. Está em desvantagem, né? Cavalo é grandão, forte. Cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar, né? Onde é que está a confiança? Onde deve estar essa confiança? No exército? Na força? No cavalo? Não. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês bíblicos disso. De onde vem? O Salmo é um suprassumo, é um resumo de várias realidades da história do povo de Israel. Vamos abrir em 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. Abram lá, eu vou ler rapidinho. O capítulo inteiro, tá? Primeiro exemplo é do rei Asa, que viveu de 911 a 870, um dos primeiros reis de Israel. Vejam,
Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho, Asa, foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Veja, começa por aí. Asa fez o que o Senhor, Deus, aprova. Retirou, o que ele fez? Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Colunas sagradas eram em pedra, era geralmente Baal. Baal era feito estátuas em pedra. E postes sagrados era Astarote. Astarote era uma deusa que eles adoravam postes. Era uma besteira, me lembro, mas é um poste, uma árvore. Adorava uma árvore, Astarote. Ele derrubou esses lugares sagrados pagãos de outros deuses. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo. Ele também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas, com torres, portas, trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. E eles, então, construíram e prosperaram. Agora vem. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Quanto deu ao todo? 300.000 de Judá, mais 280.000 de Benjamim, 580.000 era o exército dele. 580.000. Todos eram homens valentes, homens de combate. O etíope Zerá, marchou contra... Hoje a Etiópia é meio insignificante, Guilherme, mas na época, durante centenas de anos, a Etiópia tinha o maior exército e o maior reino. Isso às vezes passa batido para a gente. Hoje, Etiópia não significa nada. Na época, a Etiópia era um reino forte. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, que era, né, na época, carros de guerra e cavalos. Era uma soma enorme. E chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele, 580.000, tinha que enfrentar um exército de 1 milhão, o dobro de soldados de um dos maiores reinos da época. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa. Quem derrotou? O Senhor derrotou. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Muito bem, então aqui, ele confiou no Senhor. Ele ora pedindo ajuda, reconhecendo que ajuda vem de Deus, e Deus lhe dá a vitória. Muito bem. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti, mas em ti pomos a nossa confiança. Beleza. Venceu o exército de 1 milhão. Mas 20 a 25 anos depois, vamos pular para 2 Crônicas 15 e 19. Está na página seguinte. 20 a 25 anos depois,
Versículo 19, não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Na primeira vez, quando ele tinha que enfrentar um exército de 1.580.000, ele recorreu a Deus e pediu. Agora parece que o exército era menor e ele não fez, ou ele resolveu dar um outro jeito. Ele não orou e não pediu ajuda de Deus. O que ele fez? Versículo 2. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata, ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ele fez aliança, ele foi fazer aliança lá com a Síria, ele não recorreu a Deus, foi fazer aliança com outros povos para vencer. O que Deus diz? A reprovação de Deus. 2 Crônicas 16, 7 a 9, vamos lá? Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, um vidente enviado por Deus, tá? Um profeta. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Ele está lembrando que Deus fez 25 anos antes. Escuta aqui, você não enfrentou um exército de 1 milhão? E confiou só em mim? E agora você vai lá fazer aliança com a Síria? Diz Deus. Você não lembra o que eu fiz por você? Agora você vai lá confiar nos outros? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou nas suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Não confiou em Deus. 2 Crônicas 16, 12. Vamos um pouquinho para frente. No 39º ano do seu reinado, 4 anos depois, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E embora sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Só dos médicos. Asa era um bom rei. O reinado de Asa foi um reinado muito abençoado no início. Mas no final, ele passa da confiança no Senhor para a confiança, né? A capacidade do seu exército, começa a fazer aliança com outros, esquece de Deus, e até na doença, ele recorre aos médicos. Pessoal, não tem nada de errado em procurar médico, tá? Pelo contrário, é para procurar médico, viu, Cório? Está procurando, né? Tem que procurar os médicos mesmo, mas a questão é quem nós procuramos primeiro. Onde está a nossa confiança? Em primeiro tem que vir Deus, a nossa confiança em Deus, e daí eu procuro os médicos. Mas não só confiar nos médicos. E não em Deus. Exemplo positivo e negativo. O rei Acás, isso aqui era em 900, agora nós estamos em 735 a.C., Reino do Sul. O rei Acás se atemoriza diante da invasão dos inimigos. Informaram ao rei, Isaías 7:2, a Síria montou acampamento em Efraim, e com isso o coração de Acás, de seu povo, agitou-se com as árvores da floresta, agitam-se com o vento. O coração dele, quando ele soube que a Síria tinha montado acampamento, o coração dele se agitou. Assim como o coração de todos nós, porque todos nós somos humanos, nosso coração se agita quando alguma coisa acontece. Né? Aquela agitada, vem aquele medo, aquele temor, né? Aquela aflição, tal. É normal. Nós somos humanos, certo? O coração de Acás se agitou quando ele viu os exércitos inimigos vindo. O que ele faz? Confia no Senhor? Ou o que ele fez? Então o Senhor disse a Isaías:
Profeta Isaías. Deus mandou um recado para Acás. Saia e vá encontrar-se com Acás. Disse Deus a Isaías, vá se encontrar com Acás. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Deus trata a Síria, era uma coalizão entre Síria e Israel, a parte do norte contra o sul. E Deus trata eles como uns tocos fumegando, que só tem, né, fumaça, já não tem mais nem fogo. Nem se agite com o furor desses restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria, e o filho de Remalias, que era de Israel, era o rei Peca. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então Deus manda um recado pelo profeta, se acalme, confie em mim, não se aflija. Deus ia lhe dar a vitória, como tinha dado, né, a Asa antes, confie em mim. Pessoal, quem é o Senhor Todo-Poderoso? O Criador dos céus e da terra. Compreende? Confie em mim. Está aí, são lenha fumegando. Não é nada. Agora, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Ao invés de confiar em Deus, Acás correu para fazer uma aliança com a Síria. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser. Lembra desse nome deles? Isso aí está nos livros de ensino médio. Tiglat-Pileser, rei da Síria. Sou teu servo, disse. Olha o recado. Sou teu servo, teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei de Israel que estão me atacando. Opa. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Ou seja, recorreu o exército poderoso da Síria, que de fato era poderoso, aos seus carros, aos seus cavalos, né? Buscou a sua segurança e colocou a sua confiança e fez aliança com a Assíria. Quando Deus tinha dito para ele, confie em mim, calma, fique tranquilo. Mas ele vai fazer aliança com a Assíria. Resultado, além de se tornar vassalo, foi humilhado por Deus. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas ao invés de ajudá-lo. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Né? Mesmo quando daí se afundou de vez, ao invés de daí se arrepender e buscar a Deus, não, daí ele se afundou e ainda foi oferecer sacrifício ao rei de Damasco. Pessoal, vamos atualizar o negócio? Eu estava, antes de ontem, eu acho que a gente estava vendo aquele negócio de Chico Xavier, né? Vocês viram? Tava dando na televisão aí, os 20 anos, deve ser 20 anos da morte de Chico Xavier. Chegaram a ver? Acho que foi essa semana, estavam comemorando os 20 anos da morte de Chico Xavier. Pessoal, milhares de pessoas, e olha, eu vou dizer, provavelmente milhares de cristãos, foram lá se operar mediunicamente nas mãos de Chico Xavier. Do câncer, de problemas medicamente insolúveis. Então, vai lá com o Chico Xavier faz invoca os espíritos dos mortos e cura mediunicamente. Estão vendo? É tão longe assim? Quer dizer, chega lá quando a corda aperta, começa a apelar para tudo que é coisa. Me importa a minha cura. Às vezes nem ora, ou tão confia. Você vai lá e estou querendo resolver meu problema. Vai lá que o Chico Xavier resolve, invoca os espíritos dos mortos e resolve. Compreende? E às vezes na hora do aperto, pessoal, vocês devem saber de casos aí, ou não, depende das amizades de vocês. Tem gente que na hora do aperto aí, vai lá fazer despacho nas esquinas. Vai lá recorrer a um candomblé,
vai fazer despacho para as coisas correr bem, porque um diz, não, vai que dá certo, eu já fiz, para mim resolveu, e daí começa a apelar para tudo. E vai para todas as religiões para resolver o seu problema. Entende? Na hora do aperto, quando passou por tantas dificuldades, Acabe tornou-se ainda mais infiel ao Senhor e lhe ofereceu sacrifício ao Deus de Damasco. E começou a apelar para todo, ao invés de confiar no Senhor. 30 anos mais tarde, rei Ezequias, bom rei. O rei Ezequias se atemoriza diante da invasão dos assírios e corre para fazer uma aliança com Deus, com o Egito. Um bom rei, mas na hora que a corda apertou, em quem ele confiou? Nos exércitos, dos cavalos, né, do Egito. Vou recorrer ao Egito, porque eles têm exército, e não ao Senhor. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação, diz Deus. Ah, vocês querem confiar no grande Egito? Nos carros e no exército do Egito? Vocês vão ser humilhados com o Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros, na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Em quem vocês estão confiando? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão buscando o grande exército. Eles não são Deus. Seus cavalos não são espírito. E vocês estão confiando em seres humanos, em coisas desse mundo. Agora vejam, terminando. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá, ou seja, cairão os dois, ambos perecerão juntos. O Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Estou indo para o final, presta atenção. Vocês estão confiando no Egito? O Egito não é Deus, são homens. Estão confiando no exército, nos cavalos? Estão confiando em homens, em coisas, e não em mim. E vocês serão humilhados. E juntos, vocês e o Egito vão perecer. Porque vocês não confiaram em mim. Agora vejam. O Senhor dos exércitos não é para menos que na Bíblia Deus é chamado de exércitos. É aquele que luta pelo seu povo. Ele batalha pelo seu povo. O Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem. Presta atenção nisso. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem e não é do Egito, que vocês foram lá buscar ajuda. Portanto, vejam, a Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais, a devorará. Tá? Sabe o que aconteceu? A Assíria cairá por uma espada que não é de homens. Uma espada não de mortais a devorará. Tá bem? Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor saiu de noite e matou 185 mil homens no acampamento. Deus tinha dito isso bem antes, e Deus tinha dito: a Assíria cairá por uma espada que não é de homem. Uma espada não de mortais a devorará. O pessoal de Jerusalém estava tudo dentro da cidade. A cidade estava cercada pelo grande império assírio. Se vocês lembram, o império assírio
já tinha conquistado o Reino do Norte, em 722. O Império Assírio era o bicho-papão da época. Já tinha conquistado as regiões. Tudo. E ele cercou Jerusalém. O pessoal de Jerusalém está lá dentro, com o rabinho entre as pernas. Não tem o que fazer. Estavam cercados, sitiados. E daí, uma espada de homens, não de homens. Eles perecerão por uma espada não de homens. Naquela noite, o anjo do Senhor, matou 185 mil do exército assírio. Assim, quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Isso é tratado na história do reinado assírio, pessoal. Se forem ver lá, Senaqueribe, se vocês abrirem livros de história, vocês vão ver lá Senaqueribe. A Nelis passou por isso. Reinado assírio, ensino fundamental e médio. Senaqueribe está lá. Nos anais, nos registros do Império Assírio, mostra Senaqueribe sitiando Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade importante. Mostra Senaqueribe sitiando Jerusalém, mas não mostra a vitória de Senaqueribe. Não tem relato da vitória de Senaqueribe. Não tem relato de que ele entrou em Jerusalém. Daí a história pula e ele já está em casa de novo. Entendeu? Cadê a vitória? Não teve. 185. O anjo do Senhor chegou e matou 185 mil dos soldados e eles voltaram com o rabinho entre as pernas. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, fez. Não, Deus, pessoal, Deus não precisa de nada. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Senhor da vida. Deus manda em tudo. Mas em quem confiamos? E às vezes a gente também está confiando nas nossas alianças humanas, né? Está confiando no que a gente pode fazer, nas nossas capacidades. Então a questão é essa. Em quem confiamos? Salmo 33. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Em quem nós pomos a nossa confiança? Em quem nós pomos a nossa esperança? Nas nossas capacidades? No que nós somos capazes de fazer? Quando alguma coisa acontece, aí a gente pensa assim, não, mas eu tenho dinheiro na poupança, não tem problema. É isso? Em quem nós confiamos? No nosso dinheiro? No que nós temos? Nos médicos? E não estou dizendo que nada disso é ruim, mas onde está a nossa confiança em primeiro lugar? No network, a Mária é cheia do network, né? Não, olha, se tudo der errado lá na fazenda, né? Eu tenho um network bom aí, algum emprego em algum lugar vou conseguir, Mária. Aí está confiando em quê? No network. Está confiando na sua capacidade, no seu estudo, no seu intelecto, na sua força, dos médicos, da família. Não, se der alguma coisa errada, recorra à família. Se der alguma coisa errada, recorra aos políticos, confiam no seu poder, no seu status. Perfeito? Pessoal, a gente busca Deus quando? Quando todo o resto, a gente inventa e tenta e faz um monte de coisa, e quando tudo falha, daí a gente busca Deus? Compreende? Ou a gente busca Deus em primeiro? Do Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, aquele que pode tudo. E a gente coloca as nossas mãos e a nossa vida nas mãos dele e recorre a ele em primeiro e pede que ele nos guie, porque depois Deus diz, olha, escuta, vocês não pediram, vocês não buscaram em mim o que vocês deveriam fazer. Foram correndo lá se aliar com o Egito, foram correndo lá se aliar com a Síria, foram correndo lá se aliar com a Síria. Entendeu? Para mim, vocês não pediram. Em quem nós confiamos? Deus está em primeiro lugar. Quando uma coisa acontece, a primeira coisa que a gente faz é confiar, e a nossa confiança no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? Ou a gente confia em tudo e vai fazendo alianças e vai dando jeito, até que não tem mais jeito. Ah, daí eu vou confiar em Deus. Não, Deus em primeiro lugar. Pedir que Deus dirija. E que Deus abra as portas, que Deus abra as janelas e que Deus mostre o caminho a seguir, mas a nossa confiança está no Senhor. Final do texto do Salmo diz: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Deus, meus irmãos, Deus já deu provas suficientes de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de que Ele socorre os seus. É isso que eu queria mostrar para vocês. Diversos reis bons e pessoas boas, na hora do aperto, foram confiar em outras alianças e foram recorrer a outros lugares e não confiaram em Deus. Pessoas boas. Então, quem está em pé, veja que não caia. Não quer dizer que não. Às vezes a gente também está confiando em outras coisas e não em Deus. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém.